A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do EBD Online. E desta feita será a lição dos jovens da Escola Bíblica Dominical, que vai ser tratada a partir de agora. Em alguns minutos, iremos traçar um rápido comentário. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade. Estamos iniciando um novo trimestre neste ano de 2024. E desta feita é o quarto trimestre, que tem uma temática muito interessante para o público jovem da igreja, os jovens que frequentam a Escola Bíblica Dominical. Um assunto enriquecedor. O tema deste quarto trimestre, a temática geral, traz o seguinte: alcance um futuro feliz e seguro. Parece até uma frase de uma propaganda, né, de um seguro de vida, algo assim: alcance um futuro feliz e seguro. No entanto, se trata das Sagradas Escrituras, se trata de provérbios inspirados pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia, toda a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus para trazer ensinamentos para a nossa vida. E desta feita, nesta temática, que traz este título tão interessante, temos o subtema que diz o seguinte: Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Então, já conseguimos identificar do que vai tratar esta temática deste quarto trimestre, né? Este alcance um futuro feliz e seguro diz respeito ao livro de Provérbios, os Provérbios de Salomão, mas a gente vai conhecer que não foi só Salomão que escreveu todos os provérbios contidos neste livro. Ele escreveu a maioria, mas houve outros também que escreveram alguns provérbios neste livro tão importante e edificante para a nossa vida. E vamos aqui discorrer sobre a lição de número 1. A lição de número 1, que tem como título o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Estamos vivendo em uma época, em uma geração, em que as pessoas têm desprezado, né, a sabedoria, a ética, aquilo que é ético, que é moral, os bons costumes, os bons princípios. E o livro de Provérbios nos convida, né, a adquirir, a observar a sabedoria. E vamos aprender que esta sabedoria, ela só é alcançada mediante o temor, a reverência ao nosso Deus, ao Deus dos céus, ao Deus todo-poderoso, ao Deus único e verdadeiro. É assim que se adquire sabedoria. Então, este livro de Provérbios, né, ele é tido também como muitos ensinamentos direcionados principalmente para os jovens. E a lição é a lição do público jovem da Escola Bíblica Dominical. Vamos assim adentrar, né, na lição de número 1, e ela traz como título o livro de Provérbios, um convite à sabedoria, e tem como texto principal Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Este é o texto principal. O resumo desta lição, né, que traz assim uma prática, né, para a vida do aluno. O livro de Provérbios é um manual de ética. O livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Então veja que interessante, né? Como eu falei aqui no início, vivemos em um mundo em que as pessoas desprezam. Muitas pessoas desprezam o que é ético, o que é correto, né? Que tem desvalorizado a moral, os princípios, mas o livro de Provérbios vem nesta contramão. O livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Esta lição, ela está dividida em 3 tópicos e cada tópico tem um objetivo específico. E o primeiro objetivo desta lição
vai apresentar um panorama geral do livro de Provérbios. Um panorama geral do livro de Provérbios. O segundo tópico e o segundo objetivo é compreender a composição e a estrutura do livro de Provérbios. E terceiro objetivo, que está atrelado ao terceiro tópico, refletir a respeito do convite e o chamado à sabedoria no livro de Provérbios. Então, está assim dividida esta rica lição, né, uma lição introdutória, é uma lição em que o aluno, tendo este ensino desta primeira lição, ele com certeza terá facilidade de entender as demais lições. Cada trimestre tem 13 lições a ser estudadas e o aluno participando da primeira aula, da primeira lição, com certeza ele tem mais facilidade para entender as demais lições. Então, convidamos você para estar conosco por alguns minutos, porque vamos aqui traçar um rápido comentário e com certeza enriquecer a sua aula, querido professor, estimada professora, como também os alunos que nos assistem. E diante disto, já queremos aqui convidar você para comentar, deixar um comentário, curtir, né, deixar um like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar com mais pessoas, comente aí de onde você está nos assistindo, né, a sua interação, a sua participação é muito importante para todos nós. A lição vai discorrer já no primeiro tópico, né, mas antes disso é bom lembrarmos o texto bíblico, o texto principal, que geralmente é lido em sala de aula, né, o professor lê com os alunos, né, porque é justamente dentro desse texto bíblico que é colocado aqui na lição que é extraído os ensinos da lição. Esse texto bíblico se encontra em Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e ainda os versículos do 20 ao 23. E aí, com certeza, o professor, a professora, irá ler com os alunos em sala de aula, geralmente no início da aula. Primeiro tópico da lição vai falar sobre um livro para a vida. Mas eu gostaria também de destacar o seguinte, né? Algumas informações que vão também auxiliar o professor e passar para os seus alunos. Este livro de Provérbios, né, na nossa Bíblia cristã, que é tida como a Bíblia cristã, né, porque existe a Bíblia cristã e a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus. Na Bíblia cristã, ela se encontra, né, o livro de Provérbios se encontra entre os livros poéticos, como também entre os livros de sabedoria, sapienciais. Mas no livro, né, na Bíblia hebraica, se encontra em outra categoria, em outra divisão. Lá na Bíblia hebraica, né, que está dividida em 3 seções, né, a saber, Torá, Nevim e Ketuvim. Então, o livro de Provérbios se encontra na 3ª seção, conhecida como Ketuvim, que nada mais é do que escritos. E dentro dessa 3ª seção, ainda se divide em 3 partes. E a primeira parte é justamente onde está o livro de Provérbios, que é junto com o livro de Jó, Eclesiastes e Cantares, o Cântico dos Cantos, classificado como livros poéticos lá na Bíblia hebraica. É interessante saber disso, porque a Bíblia que temos hoje não chegou assim pronta para nós, né? Sabemos que a Bíblia hebraica é composta pelo Antigo Testamento e por isso estou colocando esta informação aqui para que o professor possa também passar para os seus alunos. Hoje temos a Bíblia cristã, que é composta pelo Antigo Testamento, o Novo Testamento, e ela passou, né, por uma série de transformação sem perder a sua essência, para que pudéssemos ter a Bíblia como temos hoje, de uma forma mais didática, em que a gente tem mais facilidade de entender e de compreender a palavra de Deus. Dito isto, o primeiro tópico vai falar sobre um livro para a vida. E este livro para a vida, né, veja que frase, né? Um livro para a vida. Todos nós precisamos nos direcionar acerca da palavra de Deus, dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola que nos orienta, né? Imagine você estar navegando em altos mares, você olha para um lado, para o outro, para o oriente, para o ocidente, para o sul, para o norte, e não consegue enxergar terra. Mas tendo uma bússola, né? Essa ideia de bússola é um pouco mais antiga,
né, devido às navegações antigamente, mas a bússola sempre direciona para o norte. E aí você sabe para onde você precisa se conduzir, orientado pela bússola. A Bíblia, né, traz este exemplo. A Bíblia é a palavra de Deus que nos traz ensinamentos, não só, né, para a nossa vida espiritual, mas para a nossa vida diária. Isso é entre família, isso é no trabalho, isso é na faculdade, na escola. A Bíblia traz ensinamentos para a nossa vida, na sociedade, em todas as áreas da nossa vida. E o livro de Provérbios é riquíssimo neste ponto, riquíssimo. Então, um livro para a vida, a arte de viver, né? Recentemente estudamos os livros de Salmos na classe, na sala dos jovens, e vimos que esse livro apresenta lições preciosas para a nossa vida espiritual. Diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios é um conjunto de conselhos que traz ensinamentos valiosos para a nossa maneira de viver com Deus, com nós mesmos, com a nossa família e com a sociedade em que estamos inseridos. Então veja esses 4 pilares, né? O livro de Provérbios, ele traz ensinamentos valiosos na nossa maneira, com relação à nossa maneira de viver, com Deus, né, com nós mesmos, com a família e com a sociedade como um todo. É um livro em que os ensinamentos provêm da revelação do alto, né? Eu falei aqui que é um livro inspirado, como toda a Bíblia, e traz ensinamentos, revelações do alto. E por isso são princípios de fé e confirmados na experiência de vida dos que vivem de maneira justa e reta diante de Deus. Ainda no primeiro tópico, o comentarista, né, falando em comentarista, é o nosso amado irmão, pastor Marcelo Oliveira, né, é o comentarista desta lição, que foi assim designado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus para traçar o comentário desta lição. Este homem de Deus que preparou este comentário de forma excelente e que vai enriquecer a vida do aluno. Então, o comentarista coloca ainda no primeiro tópico, sendo agora no segundo subtópico, o que é a sabedoria. A gente sabe que muitas pessoas confundem, né? Tem pessoas que acham que sabedoria é conhecimento, conhecimento é sabedoria, no entanto, não é. E a lição, ela vai tratar justamente acerca disso. Tem pessoas que adquirem muito conhecimento, mas não alcançam a sabedoria. E existe também a diferença entre a sabedoria do mundo, humana, e a sabedoria divina. E com certeza o professor vai discorrer em sala de aula esses pormenores, essas diferenças. Ainda no primeiro tópico, sendo agora no terceiro subtópico, literatura de sabedoria, ao lado de Jó, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Provérbios é um livro classificado no gênero literário de sabedoria ou sapiencial. É um tipo de literatura que se preocupa com a sabedoria prática aplicada diariamente às circunstâncias da vida. Como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com os nossos pais e como devemos nos relacionar com o próximo. É preciso haver sabedoria, ou seja, adquirindo o conhecimento da palavra de Deus, você absorvendo conhecimentos e sabendo como usar esses conhecimentos, aí é onde se revela a sabedoria. Segundo tópico da lição, composição e estrutura de Provérbios. Composição e estrutura deste livro de Provérbios. E aí fala sobre a autoria e a data, né, do livro de Provérbios. Podemos dizer que Provérbios é um ditado, né? E quem não já ouviu falar de ditado, né? Ditados populares. Inclusive, o comentarista coloca aqui na lição que você pode interagir com os seus alunos, né, perguntando a ele, pedindo para ele citar um ditado popular que ele conhece. No entanto, esses ditados aqui, veja o que diz a lição. Embora não esteja na Bíblia este ditado, vou colocar aqui: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus.
Isso é um ditado. Alguns pensam que esse ditado está na Bíblia, mas não está. Embora não esteja na Bíblia, trata-se de um bom ditado popular. Há outros provérbios no contexto secular que expressam uma verdade geral, né? Entretanto, os que estão presentes na Bíblia são inspirados. Olha a diferença. Os ditados que estão na Bíblia são inspirados por Deus e por isso contêm um significado mais amplo. Então, não se atendo apenas a uma máxima ou ditado, mas remontando a interpretação de um ensino ético da fé do povo de Israel. E para concluir este assunto rico, este assunto maravilhoso, né, que é o livro introdutório, é a lição introdutória, aliás, a gente precisa, né, também passar para o aluno que vai tratar também a lição sobre o convite e chamado à sabedoria. Convite e chamado à sabedoria. E aí tem lá o propósito do livro de Provérbios, está exposto na introdução do livro. Aqui destacamos 3 expressões que revelam esse propósito: conhecer a sabedoria e a instrução, para conhecimento e discernimento dos jovens. Então, vamos concluir por aqui, né, deixando também o que está aqui ainda no terceiro tópico. A escolha, a sabedoria, né, faz parte desse terceiro tópico, como também tudo começa com Deus. Não se esqueça disso, a sabedoria começa com Deus. A partir do momento em que você teme a Ele, sabe que Ele é o Criador, mantenedor, sustentador de todas as coisas. Ele é o seu Criador, Ele lhe conhece. Então, se volte para Ele, preste atenção no que Deus quer falar com você, para que você possa ter sabedoria, adquirir conhecimento, mais conhecimento do alto. Na conclusão da lição, o comentarista coloca o seguinte: nesta lição, introduzimos o estudo ao livro de Provérbios e vimos algumas particularidades deste livro sagrado, sua organização e propósito. Entretanto, o mais importante é atender ao convite e ao chamado que o livro nos faz para viver em sabedoria. Então, você deseja crescer em sabedoria? O comentarista deixa aqui na conclusão esta pergunta, esta interrogação. Claro, né, que você quer crescer, né, em sabedoria, e esse crescimento vem através da palavra de Deus, a inerrante, infalível, imutável, inspirada palavra de Deus. Quero desejar um excelente trimestre, né, que está se iniciando. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, aluno, professores da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar este vídeo. Que Deus em Cristo abençoe a equipe de comunicação da nossa igreja, né, os amados irmãos que estão nos bastidores, fazendo toda a edição, né, nos instruindo para estar aqui trazendo este rápido comentário, mas que com certeza é edificante e auxilia na aula do professor. Se assim também Deus permitir, né, teremos a segunda aula, a terceira aula, e não deixe de assistir e participar. Queremos agradecer a sua audiência, que Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.